Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas à psicografia do nosso querido Chico Xavier. Neste momento, estamos estudando a obra Obreiros da Vida Eterna, né? Muito bem. Bom, como nós sempre fazemos, antes de iniciar os nossos programas, né, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalho. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e acompanhar conosco esta pequenina prece de abertura. Ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos instruir e nos auxiliar na compreensão de tudo aquilo que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será aqui realizado na tarde de hoje. Sendo assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e em nome de toda a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz. Muito bem, meus queridos, nós estamos hoje, né, ainda no capítulo, vejamos aqui, no capítulo de número, ele é bem grande, de número 7 do nosso livro Obreiros da Vida Eterna. Capítulo 7, leitura mental, né? E nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje no pedacinho que diz assim: o olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente, ok?
Então, mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou voltar um pouquinho a leitura para que nós peguemos o fio da meada, ok? Então, vou voltar uma página. O mísero contemplava enlevado, como se estivesse sob os olhos a mais formosa visão de sua vida. Sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão, falou tristemente. Não, meu filho, alongou-se a palavra materna. Foste enfermo, como nós outros. Escutaste as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas. Desequilibraste o coração, resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Aceita tua necessidade de medicação e dirige-te a ele, na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Nós outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que muito sabem. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos ao preço de nosso próprio esforço na paciente edificação de nosso espírito para Deus. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico, inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta, nos serviços salvadores da carne terrestre? Admitirias, acaso, por apenas o carinho materno me garantiria posição definitiva no campo celestial? Não. Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para nossas almas no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que ao sol do dever nobilitante e as chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? Nós estamos vendo aqui, né, que a mãe do Domênico, aquele sacerdote que cometeu muitos erros enquanto encarnado, né, está convidando o Domênico para sair daquela situação, não é? E começar a trabalhar pela sua melhoria íntima, pela sua recuperação moral e espiritual. Está convidando ele para trabalhar, né, junto com ela e com aqueles que desejam se tornar pessoas melhores. Vejamos agora, né, o que teremos no nosso estudo de hoje. O olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente, pouco a pouco. Reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre, prosseguem tão vivos quanto nós,
e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício à exigência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saldarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. Gente, olha o que ela está falando para ele, né? Que não é a lembrança dos erros cometidos no passado que deverá impedi-lo de realizar coisas novas e coisas boas pela sua edificação e digamos assim, pelo resgate dos erros cometidos. Ela também lembra que as pessoas a quem ele feriu continuam vivas, né? E que ele poderá entrar mais tarde em contato com elas e pedir perdão, né? Pelo que ele fez para essas pessoas, né? Mas desde que esse perdão, né, seja sincero, verdadeiro, movido por uma fé, né, uma fé ardente, uma fé viva. Então, ela está ali exortando Domênio para não se deixar envolver pelos erros passados e que esses erros passados não o impeçam de buscar a melhoria, né? Na verdade, nós temos o conhecimento de que Deus, na sua infinita misericórdia, está sempre pronto a nos perdoar, a nos dar uma nova chance, né? Desde que desejemos verdadeiramente mudar, desde que desejemos verdadeiramente reparar o mal feito, né? Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente salvarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistar semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse rocio divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Por que não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. Né? Exatamente, enchendo ele de esperança. Né? Nós somos pequeninos, somos insignificantes diante de Deus, mas Deus é bondoso, maravilhoso, grandioso e sempre pode nos recuperar, né? Nos auxiliar. A presença reconhecida de sua mãe completara-lhe a modificação benéfica. O sofredor, como náufrago desesperado, atingindo o porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odientas e blasfemas de minutos antes. E, conchegando-se ao coração materno, rogava: minha mãe, o infortúnio colheu-me o espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Ele foi tocado pelas palavras da mãe, não é? E agora, naquele momento, ele parece desejoso verdadeiramente de reparar os erros cometidos, né? Nunca, disse a nobre matrona desencarnada, sufocando as próprias lágrimas, peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso mestre e Senhor. Sim, retrucou Domênico em pranto forte, Jesus, nosso mestre, nosso Senhor. Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós. De olhos lacrimosos,
perdidos agora no espaço, a evocar talvez paisagens de muito longe, o ex-sacerdote comentou: "Oh, mamãe, que saudade de minhas preces em criança. Nesse tempo que vai tão longe, ensinava-me a ver o Criador do universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança, e o amor da simplicidade habitava minha alma ventrosa. Depois, no torvelinho do mundo, perverti-me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Em vez da piedade, cultivei a indiferença, em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Por que fraquezas singulares pode o homem operar semelhante permuta? Por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Ele aqui está lembrando do tempo em que ele vivia junto, fazia prece, estava junto à mãe, cheio de esperança. Mas depois, quando ficou adulto, se deixou envolver, né, pelas ilusões do mundo, pelos homens ambiciosos e maus, e tornou-se um deles. Né? E aí ele pergunta, né, por que fraquezas o homem faz essa mudança tão grande em si mesmo? Por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em sinistros enganos? Oh, tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso absinto que me embebedou na terra, faze-me esquecer, por piedade, o homem cruel que eu fui. Anseio retornar à serenidade ingênua do berço, angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas, para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Nesse momento, ele pede o esquecimento de tudo, todo o mal que ele fez. E como se pode ter esse esquecimento, pelo menos temporariamente, através do renascimento? Né? Então, ele deveria reencarnar, renascer, né? Com todo um livro em branco para escrever nessa nova existência, e nessa nova existência buscar unicamente fazer o bem, e fazendo o bem, reparar os erros cometidos no passado. Né? É o que ele está esperando e desejando. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou a posternar-se, amparando-o, porém, com inexcedível ternura. Em seguida, copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando criança terra, uniu-lhe as mãos em súplica e, chorando para dentro de si mesma, disse-lhe: repete, filho, as minhas palavras. Ela fez com ele, né, como fazia quando ele era uma criancinha, né? Uniu as mãos dele e mandou que ele repetisse as palavras dela. Numa cena comovedora que jamais me fugirá da recordação, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando-a Domênico, sentença por sentença. Ela foi orando junto dele, ele foi repetindo como uma criança, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés, doente e cansado aos teus pés. Compadece de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre, embotou-me o raciocínio, o egoísmo enrijeceu meu coração
e caí no precipício da ignorância, como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual. Mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo, libera-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas em situações disciplinares e, sobretudo, benfeitor sublime. Retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem outros corações, tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Linda prece, né, que a mãe de Domênico fez e que ele foi repetindo, reconhecendo os erros cometidos, reconhecendo estar arrependido, desejoso de reparar todo o erro, pedindo, suplicando a Jesus que o auxilie, né, para que ele não caia outra vez nos mesmos enganos. Domênico repetia a oração frase por frase, a maneira de menino dócil, interessado em aprender a lição. Ao que, deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina, mais calma, e enquanto a diretora da casa transitória lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe percebesse a presença, perguntou de improviso: minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, onde está Zenóbia? Ter-me-ia abandonado para sempre? Fundamente surpreendido, notei que a indagação era feita com inflexão dorida de saudade e desencanto. Certamente, meu filho, apressou-se Ernestina em responder. Nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. Ou seja, ele vai e pergunta, né? Já que a mãe está do lado dele, será que a Zenóbia o abandonou completamente? Interessante, né? E aí ela diz para ele que não, que Zenóbia o acompanhava de esfera superior, implorando a Jesus que abençoasse os propósitos dele de redenção. Oh, tornou ele triste, se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido meu destino. Ela, porém, desposou outro homem quando era maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal, que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se houvéssemos organizado o ninho doméstico, não me faltaria confiança em Deus. Teria sido, talvez, pai generoso, e meus filhos ser-me-iam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo noutro prisma. Em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercaram o coração. Todavia, quando a sorte arrebatou Zenóbia de mim, esvaiu-se-me todo o sonho de construção equilibrada na Terra. A gente está vendo aqui que ele tinha
uma união, ele tinha uma ligação com Zenóbia quando estava encarnado. Ele gostava dela, queria se casar com ela, pelo que ele está dizendo aqui, não é? Mas ela parece que se casou com outra pessoa. No momento em que ela se casou com outra pessoa, ele resolveu ser padre, né? E aí, ela, que era como se fosse o porto seguro dele, ele diz aqui a lente sob a qual, através da qual ele olhava o mundo com um prisma diferente, ele perdeu isso, né? E aí ele se perdeu totalmente na sua desilusão, no seu desejo de vingança, né? Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano. Sitiado num mundo de convenções que me constringia o espírito e distanciado da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, despenhei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciado a destruir e perverter. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Apiedar-se-ia de minha dor cheia de miséria e ruínas? Ernestina afagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou: cala-te, meu filho. Não te presumas o único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser-nos-ia menos doloroso. Não te estribes, ou seja, não se apoie, não se fundamente em fatos humanos, naturais e necessários para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Ou seja, ele agora aqui estava querendo, de alguma maneira, culpar a Zenóbia pela infelicidade dele. Não é? Como a gente costuma dizer, terceirizar a culpa. Ele resvalou, né, por esses erros todos, esses crimes todos que ele cometeu, diz ele aqui, porque a Zenóbia não casou com ele, né? Mas nós sabemos que isso não acontece, que ninguém nos obriga a coisa alguma, que tudo que nós fazemos é fruto do nosso livre-arbítrio. E é justamente isso que a mãe dele está falando com ele, para ele se calar e não falar aquilo, né? E não presumir que ele foi o único sacrificado. Por algum motivo, né, a Zenóbia não casou com ele. E a mãe dele diz que a Zenóbia foi um verdadeiro anjo entre eles, né? E diz para ele não comentar com mágoa acontecimentos que já passaram e que custaram uma existência inteira de renúncia da Zenóbia, né? De renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Entretanto, atalhou ele, tínhamos sublime compromisso desde a infância, e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. Carinho materno, todavia, não o deixou terminar. Colocando-lhe o indicador sobre os lábios, num gesto compassivo de mãe, Ernestina acentuou: ouve, Domênico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa, a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem, ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a despojar um viúvo rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas,
aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos de sua juventude. Absolutamente entregue às suas próprias criações individualistas, não foste fiel aos princípios esposados, ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim. Embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Erraste para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito, enquanto nossa venerável amiga aceitou humilde as circunstâncias que lhe atormentaram o ser anos seguidos, em benefício de todos nós. Pondera, pois, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação com a insensatez? Exatamente. Ele e a Zenóbia estavam enamorados. Desde sempre queriam se casar. Mas a Zenóbia acabou, como acontecia muito naquela época, acabou sendo obrigada a desposar um homem viúvo com muitos filhos. Né? E aí a mãe está perguntando para ele: quem foi que sofreu mais? Foi você que escolheu deliberadamente ir para o sacerdócio e não fez o que devia fazer, né? E que resvalou pelo erro para ter as suas próprias satisfações, seus próprios desejos satisfeitos, ou Zenóbia, uma jovem que foi obrigada a se casar sem amor com um homem viúvo e que levou a sua vida dignamente como esposa e mãe daquelas crianças que não eram dela durante toda a existência, tendo que sufocar seus sonhos de juventude. Né? Zenóbia foi digna do início ao fim. E aí ela fala, né? Podemos comparar a abnegação da Zenóbia com a tua insensatez? Percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois por meio dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Domênico escutou compungidamente as observações. Calou-se longo tempo, internado talvez no plano de longínquas recordações, e concluiu tristemente: é verdade. É verdade. Compete-nos agora, falou Ernestina com brandura, avançar para alcançá-la. Por quê? Porque Zenóbia estava até mesmo num patamar mais evoluído. Nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar. Contemplando-lhe o rosto, debruçada sobre ele, e certo, em obediência ao vigoroso desejo da diretora da Casa Transitória, Zenóbia é diretora da Casa Transitória, lembra? Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Fixou os olhos maternais com expressão indagadora e, reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham a isso origem, perguntou angustiado. Ou seja, a Zenóbia se aproximou dele e ficou chorando. E as lágrimas dela caíam sobre o rosto do Domênico. O Domênico não via a Zenóbia. E aí ele olhou para a mãe, né, indagando, tipo assim, olhou para ela, ela não estava chorando. Então, de onde vinham aquelas lágrimas? Né? Ó, minha mãe, quem está chorando sobre mim? A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu de forte emoção: os anjos choram de júbilo nas regiões celestes quando um coração sofredor se levanta do abismo. Olha que lindo, né? O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de grande alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou: vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para teu espírito
a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo à tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. Então, a Ernestina, mãe do Domênico, naquele momento viu que ele poderia ser resgatado daquela região de trevas e sofrimento. E o chamou para ir com ela. Irei contigo, mãe, onde quiseres, respondeu o infortunado sem amargura. A venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou nos braços como se o fizesse a uma criança enferma e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar jubilosa e feliz as sombras densas. Ele foi resgatado e a mãe o levou. Novamente a sós, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa. Enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas. Estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento. E contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em meditação, na qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo. A Zenóbia também ficou muito feliz, né? De que ele tivesse sido resgatado. Em seguida, fitou-nos tranquila e falou: irmãos, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas e do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Olha que lindo. Ela dizendo que, graças à ajuda dos amigos ali espirituais, né, do André e os demais, ela conseguiria vencer uma grande batalha, né, do ódio, do amor contra o ódio, das trevas contra a luz, né, do bem contra o mal. Uma batalha que ela vinha travando há muito tempo. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, nos reuníamos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. Né? Ou seja, o Domênico havia sido resgatado e encaminhado, né? E aí, depois dessa resolução do caso do Domênico, né, o André Luiz diz que eles ainda atendendo, né, ao plano de trabalho que tinha sido organizado pela Zenóbia, eles se reuniram com outros auxiliares, né, que estavam assim um pouquinho afastados, a fim de se comunicarem com os filhos da ignorância e do infortúnio, que eram ali temporários habitantes do abismo, ou seja, eles iriam continuar socorrendo outros espíritos sofredores, né? Outros espíritos sofredores. Muito lindo, né? São os obreiros da vida eterna. Os trabalhadores da espiritualidade superior, né? Os bons espíritos que estão sempre dispostos a nos auxiliar em todas as situações, né? Ninguém fica abandonado à própria sorte, né? Todos aqueles que, mesmo tendo cometido erros, se arrependem e desejam socorro, ajuda, né? Sempre são auxiliados. Não existe mal que não possa ser reparado. Né? Deus nos dá sempre essa oportunidade bendita de redenção. Todos os erros que cometemos em vidas passadas e nessas vidas sempre podem ser reparados pela prática do amor e do bem. Né? Se nós reconhecermos termos cometido equívocos nessa existência, é hora de começarmos a trabalhar no bem, para tentarmos nos redimir. E se o trabalho que realizamos nessa existência não for suficiente
para cobrir com o nosso amor a multidão de pecados cometidos, Deus nos dará novas oportunidades de redenção em outras existências. Acredito eu que também, quando estivermos na erraticidade, trabalhando, como André Luiz estava trabalhando aqui, e outros espíritos também trabalhando no bem, nós também conseguiremos aos poucos e resgatando os erros cometidos. Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e justiça, não nos deserda jamais. Sempre poderemos corrigir o mal feito. Né? Bem, meus queridos, agora chegamos ao final desse capítulo e não iremos iniciar um novo, né? Deixaremos o próximo capítulo para nosso próximo encontro, ok? Então, um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.